Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos falar agora sobre a advocacia pública. Tema esse que está no CPC entre os artigos 182 a 184. Lembrando que a Constituição Federal também fala sobre a advocacia pública entre os artigos 131 a 132. Então, quando você estudar direito constitucional, vai estar lá. Aqui em processo civil, entre o artigo 182 e 184. Muito cuidado. Não confunda Ministério Público com advocacia pública. O Ministério Público, você sabe que ele pode exercer a função de parte, ele pode ser autor, pode ser réu, mas o Ministério Público também pode ser o quê? Fiscal da ordem jurídica. Isso é o Ministério Público. A advocacia pública não. Quando eu falo de advocacia pública, eu tenho advogados, só que são advogados públicos. Advogados que defendem entes públicos. E os advogados, eles não vão ser os autores e réus. O autor, o réu do processo é a União, Estado, DF. Então a advocacia pública, ela não é parte. E ela nem é fiscal da ordem jurídica. A advocacia pública, ela tem incumbências previstas em lei. E é essas que nós vamos estudar a partir de agora. Segundo o CPC, incumbe a advocacia pública nos termos da lei defender e promover em juízo os interesses públicos. Então, olha só, ele não é parte, ele não é fiscal da ordem jurídica, ele vai defender o interesse público. Ele vai promover o interesse público. E de quem esse interesse público, Ridson? Da União, Estados, Distrito Federal e municípios. De toda a federação. Então, eles vão defender a União, vão defender os estados, vão defender o Distrito Federal, vão defender o município e promover os interesses deles. Quando eu falo na União, eu tenho a Advocacia Geral da União. O que é a Advocacia Geral da União? São os advogados que vão fazer o quê? Vão defender e promover os interesses de quem? Da União. Nos estados e nos municípios eu tenho as suas respectivas procuradorias. O que o procurador do estado faz? O procurador do estado, ele defende e promove o interesse do estado, do mesmo jeito que o procurador do município. Então o que vai acontecer? A advocacia pública ela não é a parte, porque a parte vai ser a União, o estado, o DF e o município e também suas autarquias e fundações públicas. Ridson, calma aí que tu me embananou. Autarquia e fundação é... Mas calma lá. Antes de eu chegar lá, eu quero que você enfie na cabeça. A advocacia pública, ela vai atuar como parte? Não, Ridson. Ela vai atuar como fiscal da ordem jurídica? Não. Ela até pode entrar com umas situações específicas lá, mas não nos interessam aqui, tá? Quero que você grave o seguinte. A parte é o ente público. O que vai acontecer? A advocacia pública, ela apenas representa, ela apenas vai defender esse interesse público, ela apenas vai promover, ela não é parte. E como que eu defendo, como que eu promovo eles? Você defende e promove através de representação judicial. Então, a advocacia pública ela não é a parte, ela é apenas um representante da parte, porque a parte vai ser quem? A parte vão ser as pessoas jurídicas de direito público, tanto da administração direta quanto indireta, de todos os entes da federação. Então, não me interessa se é um ente da União, se é um ente do Estado, se é um ente do município, não me interessa. Porque se é pessoa jurídica de direito público, essas pessoas jurídicas de direito público de qualquer federação vão ser representadas judicialmente pela advocacia pública. Isso não entendi. Vejam só. Quando a gente fala em administração pública, aqui eu vou ter que puxar um pouquinho de direito administrativo. Ritz, eu odeio direito administrativo. Pô, cara, é tão tranquilo. Você manja a diferença de uma autarquia para uma fundação pública? Sociedade de economia mista, empresa pública, agência executiva. Você não manja nessa parada não? Agência reguladora, OAB, você não manja não? Não é difícil, questão de você visualizar. Preste atenção comigo. Quando eu falo em administração pública, a Constituição Federal, ela traz a competência da União. Aquele assunto lá que cai em direito constitucional, você fica louco, não tem? Pois é. Ela também traz as competências dos estados, municípios, DF, a Constituição traz. Ela traz, por exemplo, Seguridade Social. A Constituição Federal pega e fala o seguinte, ó, Seguridade Social cabe à União trabalhar. Então, a Constituição Federal define que seguridade é a União. Então, a Constituição diz que, de forma direta, quem exerce é a União. Não é o Estado, nem é o município, nem é o DF. O que vai acontecer?
a União ela tem que exercer essa Seguridade Social. E a União é um ente da administração pública direta. Por quê? Porque a Constituição fala que é ela que tem que exercer. A União, o Estado tem o seu, o DF tem o seu e os municípios têm os seus. Então, União, Estado, DF e municípios são entes da administração pública direta. Eles têm que exercer diretamente aquelas funções que estão descritas na Constituição Federal. Diretamente ou através dos seus órgãos públicos. Só que, às vezes, a União, como aconteceu no Brasil, ela olha para a Seguridade Social, que a Constituição fala que ela tem que exercer de forma direta, e a União pensa, tenta, vai e vem, só faz cagada. O que ela resolve? Ela fala o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou criar uma outra pessoa, eu vou criar uma outra entidade para mexer com essa parada de Seguridade Social, porque não está dando certo para mim. Agora me diz o seguinte, a Constituição Federal falou que era outra pessoa? Não, ela falou que era a União, que a União tinha que exercer de forma direta. Só que a União vai criar essa outra pessoa. Essa outra pessoa vai exercer essa função de Seguridade Social, mas não de forma direta, e sim de forma indireta. E é aí que nascem os entes da administração pública indireta. Você vai ter uma União, um Estado, um município, o DF, com a competência específica. Aí o que é feito? É criado um outro ente para exercer essas funções de forma indireta. Aí é que surgem os entes da administração indireta. As autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. O que vai acontecer, gente? Todos os entes da administração pública direta, eles são pessoas jurídicas de direito público. Eu citei para ti o caso da União. O que a União fez quando eu estou falando de Seguridade Social? Eles criaram uma lei e com a criação dessa lei nasceu o INSS. E o que é o INSS? Ele é uma autarquia responsável para trabalhar com o quê? Com Seguridade Social. Então o que vai acontecer? O INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. Rito, mas a função não é da União? É, mas o INSS está exercendo de forma indireta. O INSS, ele exerce atividade típica de administração pública direta. Por isso, ele também é pessoa jurídica de direito público. E as fundações, Hitson? As fundações públicas, porque na doutrina de direito administrativo tem uma galinhagem de fundação pública de direito público, fundação pública de direito privado, mas não vou entrar nessa seara. Se é fundação pública, é pessoa jurídica de direito público, tá? Tomar cuidado que tem algumas provas que eles cobram no Decreto-Lei 200, mas deixa isso para outro momento. Só quero que você grave o seguinte. Quando eu estou diante da União, Estado, DF, município, autarquia e fundação pública, eu estou diante de pessoas jurídicas de direito o quê? Público. Então, elas, da administração direta, União, Estado, DF e município. Da indireta, autarquias e fundações públicas. Essas pessoas, elas vão ser representadas em juízo por quem? Pela advocacia pública. Sabe o que a banca vai descrever na prova? Empresa pública. A empresa pública vai ser defendida em juízo, ela vai ser representada em juízo pela advocacia pública. A pergunta é, empresa pública é pessoa jurídica de direito público? Não. Nem sociedade de economia mista. Então enfia uma coisa na cabeça. Empresa pública e sociedade de economia mista, do mesmo jeito que todas as outras pessoas jurídicas de direito privado, elas não são representadas em juízo pela advocacia pública. A advocacia pública, ela representa em juízo apenas as pessoas jurídicas de direito público. Então que fique bem claro, preste atenção numa coisa. A advocacia pública, ela representa todo mundo? Não. Ela representa as pessoas jurídicas de direito público. A advocacia pública representa a autarquia? Sim. Fundação pública? Sim. União? Sim. Estados? Também. Distrito Federal? Também. Municípios? Também. Empresas públicas? Não. Por que empresa pública não? Porque empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista? Também não. Porque sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado. Então lembre-se, a advocacia pública representa em juízo quem? Quem é pessoa jurídica de direito público. E quem é pessoa jurídica de direito público? Todo mundo da administração direta, União, Estado, DF, município. E da indireta não é todo mundo, são só dois, autarquias e fundações públicas. Hidson,
A advocacia pública só defende a autarquia federal? Não. Tanto faz se a autarquia federal, estadual, toda a federação está aqui dentro, desde que eu esteja diante de pessoa jurídica de direito público. Beleza, até aí? Tranquilo. Agora que eu já entendi isso, eu já sei que a advocacia pública nada mais é do que advogado que vai defender pessoa jurídica de direito público. Aquele advogado que você, que é particular, contrata, é o teu advogado privado. Esse aqui não é um advogado privado, é um advogado público que faz concurso e etc. Agora que eu já sei essa função da advocacia pública, que a advocacia pública faz a representação judicial, ela não é parte, eu quero que você tome cuidado com um detalhe. A Constituição Federal, ela fala da AGU. Ela fala da Advocacia Geral da União. Ela diz, inclusive, que a organização dessa AGU vai ser prevista numa lei complementar e etc, etc e tal. Mas a Constituição bate num ponto importante. Ela diz o seguinte: a Advocacia Geral da União, de forma direta ou através de um órgão vinculado, ela é responsável por fazer a consultoria e a assessoria do Poder Executivo Federal. Hudson, calma aí. Quer dizer, então, que se o presidente da República tiver com uma dúvida, ele pode fazer uma consulta na AGU? Com certeza. A AGU, ela representa a União? Representa. Só que além de representar, ela também faz papel de consultora e também o quê? Assessora. Cuidado. Se eles colocarem na prova, presta representação judicial, certo. Presta consultoria, certo também. Presta assessoria, certo também. Então vamos ligar essa informação do CPC com a da Constituição. Então se cair na prova, representação judicial, sim. Consultoria, sim. Então eu estou querendo te dizer o seguinte: se a Dilma, o Temer, o Lula, o FHC, ou seja lá quem for, porque eu não quero saber de briga de político nenhum, me interessa a tua posse, se eles quiserem ler a mão. Como assim ler a mão? Quer saber como é que vai ser o futuro dele? Quem que é que vai fazer essa consulta lá? Essa consulta vai ser feita por quem? Pela advocacia pública. A advocacia pública representa, mas a advocacia pública também exerce o papel de consultoria e assessoria. Fechou até aí? Beleza. Então o que eu estudei até agora? Estudei contigo que a advocacia pública ela não defende qualquer pessoa. Defende pessoas jurídicas de direito público. Da administração direta, União, Estado, DF e município. Da indireta, tem duas pessoas que ela não defende. Quem são as duas que ela não defende? Empresa pública e sociedade de economia mista. E por que ela não defende? Ela não defende porque essas pessoas são pessoas jurídicas de direito privado. A advocacia pública, eu quero que você grave a tríplice função dela. Representação judicial, além de representação, consultoria e assessoria. Fechou até aí? Matei isso daqui. Agora, para matar essa partezinha aqui, eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Quando a gente estuda Ministério Público, lá na parte de títulos executivos extrajudiciais, está dizendo o seguinte: se você fizer um acordo fora de um processo, se você fizer uma transação fora do processo, você pode cobrar se a pessoa não pagar esse acordo? Pode. O que você faz? Você fez um acordo, aí tu vai lá no Ministério Público e pede para o Ministério Público fazer o quê? Referendar essa transação extrajudicial. Isso o Ministério Público pode? Pode, e a advocacia pública também. Então, tanto o Ministério Público quanto a advocacia pública, se você faz um acordo extrajudicial, Ritsu, qual tipo de acordo? Deixa isso mais para frente. Por hora, eu só quero que você grave o seguinte: se eu tenho uma transação extrajudicial, e você vai lá com o Ministério Público ou com a advocacia pública, eles dois podem fazer o quê? Referendar. Eu não falei homologar. Eu falei referendar. Cuidado com a palavra em provas objetivas. Eles podem referendar. E se o Ministério Público ou a advocacia pública referendarem essa transação extrajudicial, esse documento que eles deram o carimbo deles é um título executivo extrajudicial. Aí o que você vai fazer? Você pega esse documento, essa transação extrajudicial que foi referendada, e você vai lá e só vai cobrar, só vai executar. Porque é como se fosse um cheque, uma letra uma nota promissória ou outro título executivo extrajudicial. Então, lembre-se do seguinte: a advocacia pública, ela pode referendar um acordo extrajudicial, uma transação extrajudicial? Pode sim, do mesmo jeito que o Ministério Público. Tranquilo até aí? Beleza. Matei isso daqui, quero que você tome cuidado também com o seguinte: quando eu falo em advocacia pública,
Tem muita gente que fala das prerrogativas da advocacia pública. Prerrogativas da AGU. A AGU não tem prerrogativa não, filho. Se tu olhar o CPC não fala que a prerrogativa é da AGU, que a prerrogativa é da PGE, que a prerrogativa é da PGM. Não, 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 não. O CPC fala que essas prerrogativas são dos entes da administração direta. Quem são eles? São os 4 que você sabe quem são. União, Estados, DF e município. Então, União, Estado, DF e município têm prerrogativas. E também as autarquias e fundações públicas deles. Autarquia da União, Fundação Pública da União, Autarquia dos Estados, Fundação Pública dos Estados, Autarquia dos municípios e assim sucessivamente. Então, eles têm essa prerrogativa. Só que como quem vai representá-los é a advocacia pública, criou-se esse costume, né, de dizer que a prerrogativa... Não, cuidado. A prerrogativa é deles. E quais são as prerrogativas? Quem estudou o Ministério Público destrói, porque é o mesmo do Ministério Público. As prerrogativas são 2. Primeira prerrogativa, prazo em dobro para se manifestar. Ritson, e para contestar, dobro. Recorrer, dobro. Para correr pelado, dobro. Ritson não tem triplo, não? Não. Quádruplo? Também não, velho. É prazo em dobro. Não tem essa fuleiragem de quádruplo, não. É dobro. Administração direta, autarquias e fundações públicas têm a prerrogativa do prazo em dobro para se manifestar. Sempre vai ter um prazo em dobro? Não, eu tenho uma exceção. Qual é essa exceção? É quando a lei, de forma expressa, trouxer um prazo próprio para essas pessoas aqui. Como assim, Ritson? Imagina o seguinte. A lei X fala que a parte normal, a parte comum, ela tem 5 dias para praticar um ato. E se for a União, Estado, DF, município, autarquia e fundação pública, tem 20 dias. Agora, olha só, a lei não já está dando uma vantagem? Tá. Aí tu vai pegar esses 20 dias e ainda vai dobrar para 40? Não. Então, o que vai acontecer? Quando a lei já trouxer de forma expressa um prazo próprio para a advocacia pública, um prazo específico diferente para ela, eu não vou aplicar esse prazo em dobro. Então lembra, regra, eu utilizo como prerrogativa o prazo em dobro, salvo se a lei trouxer de forma expressa um prazo próprio. Tranquilo até aí? A segunda prerrogativa dos nossos amigos aqui é a intimação pessoal. Pessoal, eles, do mesmo jeito que o Ministério Público, não são intimados por edital nem por hora certa. A intimação deles é pessoal. E como que é essa intimação pessoal? É só você crer. A intimação pessoal é por carga, remessa ou de forma eletrônica. A intimação eletrônica é considerada como intimação pessoal. Então, lembra desse detalhe. Quais são as 2 prerrogativas da AGU? Ritson, prazo? Não. A AGU não tem prerrogativa, papai. A AGU não tem prerrogativa. A prerrogativa é de quem? Dos entes da administração direta. São 4. Quem são os 4? União, Estados, DF e município. E da administração indireta só tem 2, porque eles são pessoas jurídicas de direito público. As autarquias e as fundações públicas. Quais são as prerrogativas? Prazo em dobro, intimação pessoal. Finalizando o assunto, essa advocacia pública, ela é um órgão. E dentro desse órgão eu tenho vários membros. Eu tenho vários advogados públicos, tenho procuradores. O que vai acontecer? Se um membro, se um advogado público da advocacia pública fizer besteira, se ele praticar alguma falta, ele pode ser responsabilizado? Pode. Ritson, se ele praticar crime? Se ele praticar crime, tu vai estudar processo penal. Ritson, e se ele praticar uma falta prevista na 8.112? Aí tu vai estudar direito administrativo. Para processo civil aqui, me interessa a responsabilidade civil e regressiva. Por que civil? Porque se eles agiram com dolo ou fraude, eles têm que ser responsabilizados. Eu não falei culpa. Eles vão ser responsabilizados se eles praticarem dolo ou fraude. Se eles praticarem um ato doloso, se eles praticarem um ato fraudulento, contrário ao exercício das atribuições dele, usando má fé, meu amigo, ele tem que ser responsabilizado. Ele tem que pagar o quê? Indenização. Ritson, mas calma aí. Eu entro com uma ação direto contra a advocacia pública ou direto contra o procurador, direto contra o membro? Você vai entrar com a ação contra o ente público. Porque a advocacia pública, tu tem que ver. A AGU, a AGU, quem paga a grana aqui é a União. Tu vai entrar com uma ação contra a União.
Aí depois que a União pagar, ela vai chegar com o procurador, com o advogado geral e vai falar assim, vem cá filho, chega aqui. Eu paguei por tua culpa, então me devolve essa grana. Então é por isso que eu digo que a responsabilidade ela é regressiva. Regressiva porque, ó, me devolve. E civil porque ela é o quê? Indenização. Então, os membros da advocacia pública são responsabilizados? São. Responsabilidade civil e regressiva. Quando eles agirem com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Fechou até aí? Então, olha só. Quando eu falei de advocacia pública, a advocacia pública exerce o direito de ação ou é fiscal da ordem jurídica, certo ou errado? Muito errado. Porque quem é que exerce essa função? O Ministério Público. A advocacia pública é formada por advogados públicos. Advogados que defendem pessoas jurídicas de direito público, que eles representam. Mas não só representam, mas também exercem função de consultoria e assessoramento. Isso mesmo. Agora, olha só. A administração pública, ela tem pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. A advocacia pública defende todo mundo? Não. Ela só defende as pessoas jurídicas de direito público. Só que eu tenho a administração direta e a indireta. Na direta eu tenho 4. Quais são os 4 da direta? União, Estado, DF e município. E da indireta? Da indireta, eu tenho 2 que eles não defendem. Tu lembra quais são os 2 que eles não defendem? Eles não defendem, eles não representam as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Esses que contratam seus advogados lá através de concurso público. Beleza até aí? Agora olha só que interessante. Se você fizer uma transação extrajudicial, você pode ir com a advocacia pública para ela referendar? Pode. Nós falamos sobre isso. E também te disse o seguinte, a União, Estado, DF e município, autarquia e fundação pública, eles têm 2 prerrogativas. Essa prerrogativa não é da advocacia pública, é do ente, da União, Estado, DF, município, autarquia e fundação pública. A primeira prerrogativa é do prazo. Qual é a prerrogativa do prazo? Prazo em dobro. Agora, a segunda prerrogativa é da intimação. A intimação tem que ser o quê? Pessoal. O que é intimação pessoal? CRE, carga, remessa e eletrônico. Diz o seguinte, se um membro da advocacia pública fizer besteira, ele responde? Responde. Responde de 2 formas. Com a letra C, qual que é? C de caveira, responsabilidade civil. E com R de Ridson, civil e regressiva. Só que ele só responde quando ocorrerem 2 coisas. Quando ele agir com dolo, culpa não, pô, culpa não, dolo ou fraude no exercício das suas atribuições. Caríssimos, sangue no olho até a posse, pra cima, caveira, fui!